Formiga, atuo no ensino da língua inglesa no Senai, unidade de Concórdia, Santa Catarina. Quem de vocês já não usou ou ouviu as frases "Do you speak English?" ou "I don't speak English"? Talvez vocês não tenham percebido, mas nessas duas frases vocês utilizaram o Simple Present. Vamos analisar. Simple present is used to express day-by-day activities. Então, usamos o Simple Present para expressar atividades do cotidiano, coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Para ter comparativo com a língua portuguesa, eu vou usar o verbo ir. Então, eu vou à escola todos os dias. Esse é um exemplo típico de presente simples. Tá? Um outro exemplo. Eu estudo inglês. Então, qual é a estrutura? O sujeito eu, o verbo estudar conjugado ao pronome eu estudo e um complemento, nesse caso, inglês. Vamos ver como fica, então, o Simple Present. Aqui, pessoal, eu peguei o verbo to work, que é trabalhar. Só para deixar claro, então, a partícula to, ela é o que dá o infinitivo dos verbos no inglês. O nosso ar, ir do português. Trabalhar, escrever, sorrir, tá? Então, o to indica que o verbo está na sua forma infinitiva, não conjugado. Mas toda vez que nós conjugamos, nesse caso, então, no presente, eu preciso ocultar a partícula to. E eu uso só o verbo work. Então, aqui vocês têm todos os pronomes, desde o pronome eu até o pronome eles ou elas. Tá? Então, aqui, por exemplo, para dizer que eu trabalho na escola, I work at school. Você trabalha, you work at school. Ele trabalha, he works at school. E assim por diante. Tá? Todas as frases aqui estão conjugadas na forma afirmativa. O que tem de diferente dos demais pronomes, das demais pessoas, para a terceira pessoa do singular, he, she, it, ele e ela? Observem aqui que eu até destaquei, pessoal, o S no final dos verbos. Eu já vou explicar por que isso ocorre. Todos os verbos no Simple Present que acompanharem a terceira pessoa do singular, he, she, it, em frases afirmativas, levam S ou ES no final do verbo. Então, de novo, todos os verbos no Simple Present que se referirem à terceira pessoa do singular, he, she, it. Esses pronomes he ou she, eles podem ser substituídos por um nome, uma pessoa. O John, a Mary, continua sendo terceira pessoa do singular. E somente nas frases afirmativas, então, os verbos vão levar S ou ES no final. Aqui nós temos alguns exemplos. Patricia works a lot. Quem é o sujeito da frase? Patricia. Qual é o verbo? Trabalhar. Work. Muito. Então, a Patrícia é ela, terceira pessoa do singular. Como eu falei já anteriormente, para he, she, it, nas frases afirmativas do Simple Present, o verbo leva S. Então, Patricia works a lot. John lives in Miami. John é he, terceira pessoa do singular, o verbo morar leva S. Lives in Miami. It opens at 8 a.m. Então, abre às 8 da manhã. Aqui esse it, diríamos que seja a loja. A loja é ela, terceira pessoa do singular. Por isso que o verbo open está levando S. E de novo aqui, ó, esses três exemplos aqui estão na afirmativa, que é o único caso em que os verbos para he, she, it vão levar S. E quando os verbos são acrescidos de ES? Para isso eles têm que ter as terminações SS, CH, X e SH. Por exemplo, o verbo watch, que é assistir TV. Ele é dessa forma aqui. Mas como é uma frase afirmativa, se referindo a ela, terceira pessoa do singular, para dizer que ela assiste TV à noite, a frase fica she watches TV at night. Aqui eu tenho o verbo wash, que é lavar. Ele é dessa forma. Mas ele termina em SH. E como o meu pronome é he, ele lava as roupas todos os dias,
He washes his clothes every day. Frases afirmativas. E quando o verbo tiver Y precedido de uma consoante, por exemplo aqui, ó, study, try, eu tenho Y e antes dele precede uma consoante. Nesse caso, eu tiro o Y e eu acrescento IES ao verbo. Então, Vicky é terceira pessoa do singular. Vicky studies at night. George tries to help. E se o Y for precedido de uma vogal? Exemplo do verbo play. Olha, antes do Y nós temos o A, que é uma vogal. Nesse caso, o Y permanece e eu só acrescento S como nos outros verbos. She plays baseball. Ela joga beisebol. Então, eu só vou tirar o Y, como aqui, ó, se ele for precedido de consoante, que daí eu substituo por IES nas frases afirmativas. Aqui, propositalmente, eu fiz duas frases com o sujeito girl, só que a primeira está no singular e a segunda no plural. Let's analyze. The girl drinks coffee. A menina bebe café. Quem é o sujeito? Ela, terceira pessoa do singular em frase afirmativa, o verbo drink leva S. Como no segundo caso aqui, the girls são elas, they, terceira pessoa do plural, para dizer que elas bebem café, o verbo permanece igual sem o S. Porque, como eu já falei, é só nas frases afirmativas para he, she, it, que o verbo vai levar S no simple present, ok? Então, mas e quando nós falamos em interrogativas e negativas? Como os verbos usados no simple present são verbos comuns, eles precisam de um auxiliar para indicar que eles estão no simple present. Os dois auxiliares usados no presente simples são o do e o does. Então, nós usamos para fazer interrogativas e negativas no presente simples. Mas é importante ressaltar que eles não têm tradução alguma. Eles só estão nas frases para indicar que elas estão conjugadas no presente simples, ok? Então, quando que usamos o auxiliar do? Usamos o auxiliar do para os pronomes I, you, we e they na interrogativa, ok? E na negativa, então, pessoal, nós juntamos o auxiliar do, a partícula not e temos o don't, ou também do not, tanto faz, os dois estão corretos, tá? Também para esses pronomes aqui. O don't, ele será sempre usado antes do verbo, ok? E para a terceira pessoa do singular he, she, it, nós já vamos ver o que nós usamos. Aqui então eu tenho o exemplo de interrogative, tá? Do you speak English? Ó, você fala inglês? Percebam que se eu tirasse aqui o pronome do, eu continuaria tendo você fala inglês. Mas para fazer entonação de pergunta, eu acrescento o auxiliar do. Tá? Olha só, se fosse uma afirmativa, seria apenas you speak English. Olha só aqui então, com o pronome they. They have $10. Eles têm $10. Se eu quisesse questionar, eles têm $10? Aqui a frase fica igual, eu só acrescento o auxiliar do, indicando que é uma pergunta no simple present. Mais exemplos então, ó. Do Paul and Bo like soccer? O Bob e o Paul gostam de soccer, de futebol? Por que ficou o auxiliar do? Porque eu sei que se eu substituísse Bob and Paul por uma pessoa, o pronome seria they. E para they é o auxiliar do que acompanha a pergunta do presente simples. Do we need help? Do you go to school by bus? Do Peter and Sue travel a lot? E a negative, como eu falei antes, para fazer as negativas, usa-se o don't antes dos verbos, para os pronomes I, you, we e they. Então, para dizer que eu não gosto de comida picante, I don't like hot food. Então, aqui, ó, eu tenho o do not, abreviado don't, antes do verbo, tá?
para dizer que nós não queremos torta, obrigada. We don't want pie, thanks. Então, o don't antes do verbo. Você não tem um cão, you don't have a dog. Ou se preferir a forma cheia, you do not have a dog. They don't run on Saturdays. Eles não correm aos sábados. Como eu falei antes, então, o auxiliar does, que também não tem tradução, é usado exclusivamente para a terceira pessoa do singular he, she, it. Ele, ela e o objeto no singular. Para as interrogativas e para as negativas, então, usa-se o doesn't, que é o does not abreviado, mas tanto faz, um ou outro estão corretos na negativa. Então, para questionar se ele gosta de frutas, does he like fruits? A Brenda estuda francês, does Brenda study French? O William conserta bicicletas, does William fix bikes? Does the cat drink milk? Então, o gato bebe leite, por que o auxiliar ficou does? Porque o gato é ele, e para animal no singular usa-se o pronome it, terceira pessoa do singular. Ela assiste comédias, olha, de novo, se eu tivesse só assim, ó. She watch comedy, eu teria que acrescentar o ES. She watches comedies para ser uma afirmativa. Então, como é uma pergunta, o verbo volta para o normal, tá? Isso é importante vocês prestarem atenção. Toda vez que vocês tiverem uma pergunta que tiver o auxiliar does, cai o S ou ES do verbo para a terceira pessoa do singular. Na negativa também, pessoal, tá? Antes a gente ressaltou bastante que o ES ou o S no verbo é só usado em frases afirmativas. Como aqui eu tenho uma pergunta, o does já está indicando que é simple present. Does she watch comedies? Verbo normal. Então, a negativa para a terceira pessoa do singular. Jake doesn't eat tomato. O Jake não come tomate, tá? Então, como eu já falei, toda vez que tiver a presença do does, seja na pergunta ou na negativa, o verbo, que no caso aqui é o it, volta para sua forma normal, tá? Sem o S mesmo sendo he, she, it. O does já está indicando isso. Ela não lê poemas. She doesn't read poems. The house doesn't have 6 doors. Então a casa não tem 6 portas. Como a casa é terceira pessoa do singular, it usa-se doesn't. He doesn't travel to New York. Aqui então eu juntei, pessoal, exemplos da interrogativa, afirmativa e negativa com o pronome you, para vocês observarem então toda a estrutura do simple present. E aqui um exemplo com a terceira pessoa do singular, ela, Barb, tá? Então, para pedir se você acorda às 6 da manhã. Do you wake up at 6 a.m.? Afirmativa, I wake up at 6 a.m. Negativa, I don't wake up at 6 a.m. Does Barb speak Spanish? Yes, Barb speaks Spanish. No, Barb doesn't speak Spanish. Pessoal, vocês vão frequentemente encontrar, juntamente do simple present, os frequency adverbs. Frequency adverbs are used to express the frequency of the actions. Então, como o próprio nome já diz, eles são advérbios de frequência. Eles indicam com que frequência as ações acontecem no presente. Aqui eu tenho os mais comuns, há outros, tá? Mas aqui, ó, always, often, usually, sometimes, seldom or rarely, almost never e never, eu diria que são os mais comuns, ok? Os advérbios de frequência, pessoal, eles são quase sempre usados antes do verbo, exceto se esse verbo for to be, am, is ou are, tá? Let's see some examples. Vamos ver então a colocação, a posição correta do advérbio de frequência nas frases. Olha só. I always drink tea. Eu sempre bebo chá. Então, onde está o verbo? Aqui, ó. Drink. Advérbio de frequência antes. She often sings. Verbo, advérbio de frequência antes.
We sometimes listen to rock. Por que eu coloquei um asterisco aqui no sometimes, que é às vezes? Porque o sometimes é um dos advérbios que tanto faz. Ele não precisa exatamente vir antes do verbo. Ele pode ser no começo da frase usado ou também no final da frase. Tá? Já no caso do almost never, ele vem antes do verbo. Então, eles quase nunca se encontram. They almost never meet. Victor usually walks to school. Como eu falei antes, se o verbo for o to be, ser ou estar, então o advérbio de frequência vai vir depois do verbo, como nesse caso, ó. Ashley is never late. A Ashley nunca está atrasada. Então o advérbio de frequência depois do verbo. I am always happy. They are usually tired. Há outras palavrinhas também, pessoal, usadas no final das frases que indicam a frequência das ações no presente. Every day, every month, every year, que é todo dia, todo mês, todo ano. Aos sábados, on Saturdays, on weekends, aos fins de semana, once in a while, de vez em quando. Tá? E aqui eu preparei alguns exemplos para vocês então. I go to the club on Fridays. John travels every month. They don't visit me every year. She cleans the house once in a while. Aqui eu tenho closed questions. Nós já falamos no vídeo anterior, pessoal. O que são as closed questions? São aquelas perguntas cuja resposta contém yes or no. E elas começam direto com o auxiliar. Nesse caso aqui, você quer algum dinheiro? Do you want some money? Yes, I do. No, I don't. Então, yes, I do or no, I don't é o que nós chamamos de short answers, respostas abreviadas, ok? Outro exemplo, então, com a terceira pessoa do singular e as short answers. Does Martha play chess? A Martha joga xadrez? Sim, ela joga. Yes, she does. No, she doesn't. Ela não joga. E quanto às open questions? Open questions são aquelas que começam com as WH, as WH, what, where, when, who, tá? Então a estrutura vai ser uma WH, mais o auxiliar, que nesse caso do simple present é sempre do e does, mais a pessoa, o pronome e mais o verbo da frase. Então, por exemplo aqui, ó. Do que você precisa? What do you need? WH, auxiliar, pessoa, verbo. Onde ela estuda? Where does she study? Quando eles trabalham? When do they work? Okay? So, this, guys, is the simple present. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado a melhor compreender as estruturas e daqui para frente utilizar ainda mais o simple present. Até mais!